E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo e hoje vamos dar continuidade à série de Machine Learning, dessa vez focando ainda no SVM, mas eu quero falar com vocês aqui sobre a kernel especificamente. Quero detalhar melhor o que a kernel faz, o que é a kernel, o que a kernel faz, quais kernels você tem aí para trabalhar. Vamos testar, vamos comparar elas aí. E aí, dessa maneira, decidir qual que a gente vai utilizar. Se você quer entender o que é o SVM, eu recomendo que você vá para o vídeo anterior, que lá eu explico, lá tem um exemplo já funcionando, mas para a kernel mais simples, que é a kernel linear. Depois que assistir ele, vem para esse vídeo aqui, volta, né? Que aí você vai entender de maneira completa o SVM. Então, pessoal, para a gente entender o SVM, a gente tem que pensar o seguinte. Como eu falei para vocês até no vídeo passado, dessa vez eu não vou desenhar não, eu vou usar desenhos prontos, pois os desenhos que tem aqui no Google estão bem melhores que os meus e muito mais explicativos. A ideia do SVM é você achar, para a classificação pelo menos, é você saber separar em todas as regiões do espaço, cada uma das amostras, se ela pertence ao conjunto A ou conjunto B. Aqui, por exemplo, você tem bolinhas azuis, quadradinhos vermelhos. O X1 e o X2 poderia ser qualquer tipo de informação. Poderia ser, por exemplo, determinada coisa do seu exame de sangue. Vou inventar aqui da minha cabeça. Vamos supor, vitamina B12 que você tem, e aqui poderia ser, por exemplo, em X2, sei lá, triglicérides. Aí, baseado nessas informações, ele vai dizer se a pessoa tem uma doença A ou não. Aí vamos supor que a doença seja o vermelho aqui, porque está baixo essas... Então vamos melhorar. Aqui é vitamina B12 e aqui é vitamina C. Sei lá, ácido ascórbico, se eu não estou enganado. Aí, se sua vitamina está baixa, as duas vitaminas estão baixas, você está com a doença que é o vermelho aqui, alguma anemia, alguma coisa do tipo, e o azul significa que está tudo bem, está legal. Então, para qualquer tipo de informação de vitamina B12 e de vitamina C, você tem que ser capaz de dizer se a pessoa está doente ou não. Por exemplo, esse quadrado vermelho, a pessoa está doente. Aqui também está doente, está doente, está doente, está doente. Só que nota, aí você tem o hiperplano ótimo, o hiperplano separador, que vai separar entre o que está doente, que é o que está abaixo dessa reta, e aqui em cima é quando a pessoa está saudável. Esse hiperplano separador, quem vai calcular vai ser o SVM. Então, ele vai existir a partir do momento que o método SVM calculá-lo. E como é que o SVM calcula ele? Esse método calcula baseado nas amostras que estão próximas ao contorno. Por exemplo, esse cara aqui é um cara que quase não está doente, ele quase está bem, mas ele ainda está definido como uma pessoa doente. Esse aqui também, ele está muito próximo da linha. Ao mesmo tempo, esse cara aqui é quase doente, ele está saudável, mas por uma margem pequena, ele está no grupo dos saudáveis ainda. Então, baseado nesses caras que estão muito próximos de mudar de lado, é a partir daí que o SVM vai computar esse hiperplano separador. Então, esses dois quadrados vermelhos e essa bolinha azul são os vetores suporte do meu modelo. Os caras que estão próximos do hiperplano ótimo, o hiperplano separador, são os vetores suporte. E uma coisa importante a ser dita é que o hiperplano ótimo, ele vai ter a maior margem possível dele para o vetor suporte de um lado e dele também para os vetores suportes que estão na outra classe. Então ele vai sempre calcular com a maior distância possível, lembrando que essas duas margens têm a mesma distância. Então, esse cara aqui tem a mesma distância que esse e essa distância é a maior possível. Só que a gente precisa entender melhor como isso é calculado. Aí eu vou mudar para essa outra imagem aqui que ajuda a gente a entender melhor. Vamos imaginar que a gente continua nesse exemplo do cara doente. Então aqui tem a vitamina B12 e aqui está a vitamina C, por exemplo. Os vermelhos são pacientes que estão doentes, enquanto os verdinhos são pacientes que não estão doentes. Se vocês notarem, no exemplo passado, você consegue separar por uma linha, o que significa que basta você aplicar um SVM linear que você consegue solucionar esse problema bem. Então,
beleza, só que aqui você não tem um problema linear. O problema aqui é não linear, pois você precisa de uma outra forma para fazer essa separação. E poderia ser uma curva aqui ao redor dessa região. E aí, quando você tem um problema, na verdade você sempre utiliza a kernel. A kernel é uma função que representa esse conjunto de dados em um outro conjunto com uma dimensionalidade diferente. Observa que o problema aqui é 2D, você tem esse eixo X e esse eixo Y. Na outra imagem pós-aplicação da kernel, você tem um cara 3D. O seu problema vai ser 2D, 3D, 4D, 60D, 120D. Isso vai depender de quantas dimensões o seu conjunto de dados tem. Por exemplo, vamos abrir aqui a base do Titanic, que é essa que a gente tem usado aí ao longo dos nossos vídeos. Essa base aqui do Titanic, ela é 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. 7D, porque o último vai ser o meu Y, vai ser a classificação que ele está dando, então ele não vai ser um novo eixo aí pra gente. Então, a base aqui do Titanic que a gente está usando é 7D, por exemplo. Isso vai depender de quantas colunas a sua base de dados tem. Naturalmente, quando o seu problema tem 4 ou mais dimensões, você não consegue desenhar ele, visualizar ele facilmente. Então aqui, para a gente entender melhor, tem um exemplo do 2D para o 3D. No fim das contas, a kernel vai pegar o seu conjunto de dados e sempre jogar uma dimensão acima. Então, no meu exemplo do Titanic, do 7D eu pulo para o 8D, depois que eu aplico a kernel. Aí vamos entender com um exemplo didático o que está acontecendo aqui. Para que a gente usa essa jogada de representar os dados em uma dimensão acima? É que ao fazer isso, você consegue definir um hiperplano separador muito mais facilmente. Então fica muito fácil para o seu SVM calcular e dar resultados bons, ser eficiente. Pois nota que esse conjunto de dados é difícil separar, eu não consigo separar ele por uma linha, por um hiperplano. Na verdade, o termo correto é hiperplano. Mas quando eu represento isso em 3D, fica muito fácil separar por um plano, numa superfície de decisão que é um plano, que continua sendo linear. Então você consegue fazer essa separação bem, você calcula isso de uma maneira fácil, pois você está usando um hiperplano, está usando uma superfície de decisão que é linear. Depois disso, você já sabe quem é quem, aí você volta já sabendo direitinho quem vai pertencer aos grupos dos vermelhinhos e qual região do espaço vai pertencer ao conjunto dos verdinhos. Isso é chamado de kernel trick, algo traduzindo mal e porcamente para o português seria como truque da kernel. Então a kernel você representa em uma dimensão acima, pois fica mais fácil de computar a separação, que região do espaço pertence ao grupo A, que região do espaço pertence ao grupo B. Depois disso você volta ao que estava antes, calculando tranquilo, facilzinho. Depois disso, vamos mexer no código, né? Eu não fiz, pessoal, muitas mudanças nos códigos, por exemplo, do SVM-Py, nesses arquivos que comumente a gente trabalha no idle. A única coisa que eu fiz foi adicionar aqui no Compute Model o degree, pois a gente pode usar talvez a kernel polinomial. Eu acabei não falando isso, né? Mas normalmente você tem as seguintes kernels para trabalhar. A kernel linear, que eu mostrei no vídeo passado, que faz uma separação ou linha ou plano direto. Você tem a kernel polinomial, que aí você vai ter uma superfície de separação representada por uma curva polinomial do grau que você definir. Pode ser grau 3, grau 4, grau 5, qual grau você quiser aí. Ele computa. E a kernel gaussiana, que costuma ser a melhor, que é justamente a desse exemplo aqui. Pois como vocês podem ver, o seu conjunto de dados aqui foi representado por uma gaussiana, que é um gráfico, uma curva representada aí por um sino, como a gente pode ver aqui. Então a gente tem essa superfície gaussiana aí para fazer a separação. Existem outras kernels, mas normalmente você vai trabalhar com essas três, tá? Normalmente são essas as que dão resultados melhores aí e são as que a gente vai usar aí no nosso exemplo. O K eu já tinha feito no vídeo passado, que é a kernel que você está passando, e o restante eu não mudei nada, tá igual estava antes. Vamos pular então para o Jupyter para a gente criar aí nosso código.
Uma mudança que eu fiz aqui, pessoal, que eu acho que vocês vão gostar, foi a adição da biblioteca TQDM. A biblioteca TQDM, ela faz uma coisa muito legal. Como vocês podem ver aqui, eu só acrescentei o TQDM aqui no for. E eu adicionei o TQDM no for, pois aí ele meio que computa tipo uma barrinha de loading, carregando a computação do nosso modelo. Ó, eu vou rodar aqui. Tá vendo? Cada um dos modelos ele é computado com uma barrinha ali que vai aumentando. Eu fiz isso só para ficar visualmente mais atraente. Eu até diminuí aqui o número de iterações. Eu estou rodando agora 20 vezes cada modelo, até para rodar mais rápido, pois eu estava usando 100 e estava demorando muito para computar. Acho que com 20 já tá bom, acho que já é um exemplo aí razoável. Aqui tá o SVM linear. Eu vou acrescentar aqui embaixo para começar a adicionar SVMs com kernels diferentes. Aqui eu vou colocar o polinomial de grau 3. Então aqui eu vou usar a kernel poly e eu estou passando aqui grau 3. Você deve estar perguntando, ué Lucas, por que você está passando 0 aqui no linear? Isso significa que a linear é de grau 0? Na verdade, não. Aqui poderia ser menos 1. É só porque eu já passo um parâmetro e esse parâmetro só vai ser utilizado no meu modelo se eu estiver trabalhando com a kernel polinomial. Qualquer outra kernel, como a linear ou até mesmo a kernel gaussiana, elas não vão usar essa informação de grau que eu estou passando. Então aqui eu passo qualquer coisa, eu vou passar menos 1, só para ficar claro isso. Aqui eu vou mudar para poly 3 e aqui eu vou passar polinomial 3. Então eu vou atualizando tudo aqui para passar SVM polinomial de grau 3. Aqui vai ser poly 3. Aqui vai ser SVM poly 3. Aqui também vai ser poly 3. Acho que eu fiz tudo certo aqui. Aqui. Agora eu vou adicionar outro polinomial aqui de grau 4. Então vamos trocar tudo aqui por 4. Vamos ver se trabalhando com grau 3, grau 4, grau 5, se isso melhora ou piora os nossos resultados. Então vamos passar aqui o poly 3, poly 4 e agora o poly 5 também. Então aqui vai ser 5, eu vou só trocando aqui tudo por 5. Aqui é 5, aqui em cima não mudei, aqui é 4. Então aqui é grau 5, aqui é grau 5, aqui é grau 5 e aqui é grau 5. E para fechar, vamos adicionar aqui a kernel gaussiana. Vamos escrever aqui Gauss, só para não ficar muito grande. Aqui vai ser G de gaussiana. Aqui vai ser RBF, a gaussiana é RBF. A gaussiana, ela não tem grau de polinômio. Não é que não tem grau de polinômio, mas assim, você não vai passar um grau de polinômio para ela. Aqui é Gauss, aqui é G, aqui é gaussiana, aqui a gente vai passar Gauss, aqui embaixo a gente também vai passar Gauss, e aqui novamente é gaussiana. Beleza. O gráfico eu ainda não vou mexer não, mas depois eu quero saber de todos esses casos aqui que eu estou rodando, quais que vão ser os 3 melhores. Vamos rodar aqui, vamos descobrir isso agora. Opa, eu errei alguma coisa aqui. É porque eu estou passando grau, eu não posso passar grau menos 1. Na verdade, ele recebe o grau do polinômio, tá? Ele só não usa. Então não vamos botar menos 1 não. Vamos colocar 0 ali, tem que ser 0. Bom, rodou aqui, pessoal. Eu diminuí o número de iterações, pois não sei porque nessa máquina aqui está demorando muito para rodar. Pois bem, na regressão logística nós tivemos os 80% de praxe. No KNN ele foi um pouco pior, foi com 79% de acerto para a base do Titanic. A SVM linear deu um resultado muito próximo com o da regressão logística, é meio normal isso acontecer. A regressão logística e o SVM linear, eles aplicam um método que guarda alguma semelhança com a regressão linear, acaba sendo um tipo de interpolação linear, a classificação, a separação. A região de separação é uma linha mesmo, então eles vão dar resultados muito próximos. Agora, curiosamente, tanto o polinomial de grau 3, grau 4 e grau 5 foram ruins, foram abaixo. 77, 76 e 73, inclusive piorou muito, né? Então o polinomial não vai ser o que a gente vai usar. Agora, a medida gaussiana aqui,
deu 82%. Então ele é um dos melhores, a gente vai utilizar. Então que mudanças a gente vai fazer? Vamos arrancar aqui do nosso código essas polinomiais aqui que não dão resultados bons. Eu acho que a KNN a gente pode tirar também. Sobrou então a regressão logística, o SVM linear. Eles deram resultado. A regressão linear e o SVM linear, eles guardam muitas semelhanças, então vamos tirar o SVM linear. Eu acho que os 3 modelos que a gente podia trabalhar para esse exemplo é a regressão logística, o KNN e o SVM com a kernel gaussiana, que são os 3 melhores aí, estão no nosso top 3. Vamos rodar os 3 aqui acho que umas 20 vezes. Acho que tá bom. Vamos rodar ele aqui. Antes até disso, no nosso gráfico vai ter a regressão logística, o KNN, e aqui o SVM gaussiano. Legal. Então vamos rodar esse aí do jeito que tá. Vamos ver como o nosso gráfico vai ficar, não é mesmo? Então rodou aqui, rodou aqui, rodou aqui. Olha lá, ele carregando. Beleza, rodou. Aí dessa vez eu rodei e a regressão logística ficou com 79, o KNN ficou com 78, um pouco abaixo, e o SVM gaussiano é o que se comportou melhor, com 81%. Inclusive, note como o desvio padrão do SVM gaussiano é o mais baixo dos 3. Esse resultado, pessoal, é mais ou menos esperado, porque o SVM gaussiano ele é bom mesmo, ele funciona muito bem. Como a gente pode perceber no gráfico, os triângulozinhos azuis, eles estão acima dos outros 2 gráficos aqui em média e até mais compacto pelo desvio padrão ser menor. Então, até o momento, o melhor modelo que a gente aprendeu é a SVM gaussiana mesmo. Vamos testar para aquela nossa basezinha de câncer de próstata, só para ver se esse resultado vai permanecer. Então, vamos trocar aqui por PC, PC, PC. Vamos mudar também. Vamos mudar aqui na nossa classezinha. É tipo uma classe abstrata aqui de classificação. Todos os modelos herdam as classes filhas de SVM, de regressão logística, de KNN, herdam dessa classe aqui. A base de câncer de próstata que a gente está usando não utiliza essas 3 funçõezinhas aqui. Vamos rodar aqui o exemplo de novo, vamos dar um restart aqui em tudo e vamos rodar mais uma vez. Rodou aqui. Dessa vez a regressão logística ganhou, hein, pessoal? Olha só, isso aí me surpreendeu um pouquinho. Vou rodar aqui mais uma vez. Eu fiquei um pouco intrigado com essa diferença. Agora empatou com uma leve vantagem da SVM gaussiana. Parece que para essa base aqui, a regressão logística e o SVM gaussiano estão bem competitivos. O desvio padrão da SVM gaussiana foi menor, o que dá uma vantagem. O ideal é rodar mais vezes. Eu acredito que se a gente rodasse mais vezes o problema, você teria um resultado melhor para a SVM gaussiana aí, com certeza. Bateu o martelo mesmo. Mas enfim, de qualquer forma, a SVM gaussiana é o que tem dado um resultado interessante aí pra gente. Em geral, ela dá resultados bons mesmo. É um método que eu recomendo que você utilize aí bastante, pois ele é muito bom. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo eu vou mostrar para vocês o Naive Bayes. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu espero vocês na próxima, hein? Falou, 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 falou!